Bom dia, meus amigos, bom dia, boa tarde e boa noite. A fé cristã tem os seus inimigos, sempre teve, tem e sempre terá. Porque a fé cristã no mundo exerce uma importância muito grande. A fé cristã baseada na obra redentora de Jesus, baseada no contexto das Escrituras Sagradas, é maravilha para nós cristãos, mas é bastante incômoda já há muito tempo para pessoas que não toleram certas verdades. Por exemplo, a doutrina espírita, que foi codificada no século XIX, ela foi codificada visando combater os princípios cristãos. Por quê? Porque toda a Europa experimentou o período das trevas, aqueles governos aristocráticos, aqueles governos opressores, soberanos, a própria cúria romana, a própria Igreja Católica Romana, hermética e também dogmática e também soberana, também exercia sobre o povo um poder muitas vezes cruel, não passando para o povo os princípios cristãos. Então, duas soberanias eram bastante repudiadas. As soberanias aristocráticas e a soberania do clero. No século XVII, principalmente, durante o século XVII, houve uma confluência de diversos pensamentos filosóficos, de racionalidade, razão, e o homem começou a ver que ele poderia e deveria raciocinar. Raciocinar, muito bem, muito bonito até aí. E no século XVII, por exemplo, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e uma série de outros filósofos anticristãos, eles começaram a pregoar liberdade de expressão, muito bem, e começaram a preconizar a razão, isso, o raciocínio para todas as coisas. Até aí, muito bem. No século XIX, estava havendo na França o chamado Iluminismo francês. O Lightning. Foi uma época em que muitos homens ficaram embevecidos com as influências filosóficas dos séculos anteriores e também com as descobertas científicas. Então, eles foram cada vez mais abandonando Deus, as suas revelações. As revelações de Deus eram consideradas dogmáticas, eram apenas princípios que poderiam ser refutados pela própria razão do homem. Olhem bem, já começa o perigo. O homem refutando as revelações de Deus. Mas isso aconteceu. No século XIX, o codificador, o senhor Hippolyte Denisard Rivail, resolveu exercer a sua liberdade de expressão. Ele, tendo que fazer jus a uma época humanista, a uma época iluminista, tendo ele também já compreendido o que as soberanias haviam trazido à própria Europa, ele resolveu pegar as Escrituras e estudar. Estudou e, como pessoa inteligente, compreendeu a verdade, mas repudiou a verdade. Não, isso não pode existir. Eu preciso mudar isso. Eu preciso contemplar a minha época. Eu vejo que essa obra redentora de Jesus é
uma obra soberana, que o Espírito Santo de Deus é também soberano, que o homem só pode salvar-se por atos soberanos de Jesus, como, por exemplo, redenção e justificação. E ele resolveu, vamos mudar tudo isso. E começou uma série de modificações a critério dele, um critério puramente humano, porque ele não era anjo vindo dos céus, muito menos apóstolos, portanto não tinha autoridade nem poder para modificar nenhuma verdade estabelecida por Deus, ou por Jesus, ou pelo Espírito Santo. E resolveu a fazer uma série de coisas, começou a escrever, dizendo que não, Jesus não é assim, a salvação não é assim, o Espírito Santo não existe. O que vai fazer agora é que tudo aquilo que Deus disse e Deus fez, para ter valia, vai ter que ser raciocinado por nós. E eu vou começar a raciocinar Deus. E começou a fazer diversas alterações naquilo que Deus havia estabelecido desde a fundação do mundo. A própria obra redentora de Jesus, ela foi modificada para que o homem fosse contemplado e não o Filho de Deus. O Espírito Santo, como eu disse, foi descaracterizado, a identidade de Jesus foi descaracterizada, a sua missão foi descaracterizada, tudo isso sob o pretexto de que nós não aceitamos soberanias, nem as revelações de Deus, e não aceitamos dogmas, como se dogmas não fossem princípios imutáveis também, ditos pelo próprio Deus. Então começaram uma série de coisas. Eu vou dar um pequeno resumo aqui. Eu vou fazer uma coisa extremamente resumida para mostrar o que o codificador do século XIX fez contra as Escrituras Sagradas e contra a essência da doutrina cristã. A doutrina da salvação estabelecida por Deus milhares de anos antes dessa codificação, dessa, digamos, revolta humanista, dessa revolta racionalista contra tudo aquilo que Deus tinha feito. Ele não acreditava nos profetas, nem nos apóstolos, e os evangelhos foram interpretados erroneamente, com diversos versículos completamente adulterados, para que coubessem dentro da sua visão humanista, racionalista. Mas não importa que Jesus seja desprovido em sua identidade e em sua missão, desde que a vontade do homem prevaleça, porque nós, homens do século XIX, estamos extasiados, nós estamos perplexos com a nossa racionalidade. Então ele começou a fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, desacreditar as Escrituras Sagradas. Ora, nós sabemos que a vontade de Deus, a obra redentora de Jesus, e tudo aquilo que foi predito pelos profetas, tudo aquilo que foi explicado pelos apóstolos, está no contexto das Escrituras Sagradas. Mas ele não se deteve em lançar descrédito às Escrituras Sagradas, dizendo que elas não merecem credibilidade, que 90% delas não merecem credibilidade, somente 10%. Ele estabeleceu um percentual e disse que fora o decálogo e os ensinamentos morais de Jesus, a parte restante pode ser jogada fora. Bom, se um homem tem direito de fazer isso, um homem cristão tem o direito de resgatar o que está nas Escrituras Sagradas. Desacreditar as Escrituras. Qual é a gravidade disso? Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Jesus que disse isso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, total e absoluta credibilidade às Escrituras. Em segundo lugar, descaracterizar Jesus, humanizar Jesus. Jesus foi um espírito evoluído, 100% homem. Mentira, nós sabemos que Jesus é o Verbo encarnado, é o Logos, né? Ele mesmo disse várias vezes: eu sou o pão da vida. Antes que Abraão existisse, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor. E esse eu sou, você sabe que está estreitamente vinculado ao que foi dito na sarça ardente a Moisés, né? Ele está mostrando aí a sua divindade. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, ele diz: vós me chamais de mestre e de senhor, pois bem, eu sou. Eu sou mestre porque eu ensino, e eu sou o senhor, o Curios, porque eu exerço sobre vós um poder que só o meu espírito pode exercer. Então, todo mundo que conhece as Escrituras sabe que Jesus é soberano, Senhor e Mestre. Ele não deixou de ensinar, mas ele veio principalmente o quê? Exercer um poder espiritual que somente um Espírito soberano poderia exercer. A salvação, a anulação dos pecados, a reconciliação com Deus, a justificação, a redenção, que eu não vou entrar em um vídeo só, em cada pormenor desse, né? Então, João diz, no Evangelho de João, Jesus disse: eu sou mestre e eu sou também soberano. Mas a codificação eliminou Jesus como soberano. Jesus, você vai ser apenas professor Jesus, o mestre Jesus. E nós vamos dar a você o título de mestre dos mestres. Mas você nunca vai aparecer na nossa codificação como sendo soberano e Senhor. A você não cabe a ressurreição, a você não cabe a redenção, a você não cabe a salvação. Nós, homens, vamos fazer isso. Porque agora que você, Jesus, foi reduzido à condição de mestre, tudo que o homem fizer é pelos ensinamentos de Jesus e não pelos seus atos soberanos. Então, Jesus foi descaracterizado como soberano e Senhor. Mas nós temos outras passagens que mostram essa soberania de Jesus. Por exemplo, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 13 e 14. Quando o apóstolo Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, o qual se entregou a si mesmo em sacrifício, por nós, para nos remir, ou seja, para nos trazer a redenção de toda a nossa iniquidade e purificar para si um povo seu especial, preparado para as boas obras. Então nós vemos que Jesus sempre foi e será sempre soberano, Senhor e Mestre. Mas o autor da codificação fez o grande favor de destituir Jesus com o seu poder e a sua autoridade, não sei de onde veio, destituir Jesus como soberano e Senhor e constrangê-lo, reduzi-lo
a condição de mestre. Jesus, você agora só ensina, porque eu preciso passar essa concepção para as próximas décadas ou séculos, para que as pessoas não olhem para cima, mas olhem para o lado. Olhem para o homem virtuoso e não para o amor de Deus, manifesto em ti, Jesus, soberano, que a partir desse momento não vai ser mais soberano. E as pessoas ainda dizem que o cristão não pode defender a sua fé. Aonde está escrito que um homem cristão não pode defender a sua fé? Em terceiro lugar, descaracterizar o Espírito Santo. O Espírito Santo é um Espírito puro, soberano, coeterno e consubstancial com Jesus e com Deus Pai. Antes da fundação do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e esse Espírito era a consonância desses três Espíritos, inclusive o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que, no caso, gerou no ventre de Maria Jesus. Foi o Espírito Santo que capacitou Jesus durante a sua vida missionária, durante a sua vida messiânica. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Todo biblista sabe disso, todo cristão sabe disso, todo teólogo sabe disso, né? Todo evangelista sabe disso, mas o codificador não gostou. Ele não gostou. E resolveu descaracterizar o Espírito Santo, dizendo que ele não existe. O Espírito Santo é algum espírito evoluído, ou então é apenas a própria codificação do século XIX seria esse Paracleto, seria esse Espírito Santo. Lê do engano. Porque Jesus diz aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Inclusive, nesse momento, nós conseguimos identificar as três pessoas da Triunidade Santa. Então, descaracterizou o Espírito Santo como pessoa celestial, como pessoa divinal. Porém, o apóstolo Paulo nos dá outra ajuda aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 12, nos versículos 11 e nos versículos 13, ele vai nos mostrar que o Espírito Santo é um só Espírito e um só Espírito soberano. 1 Coríntios 12, versículos 11 e 13. Mas um só e o mesmo Espírito, com E maiúsculo, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Quer dizer, distribuindo cada dom a cada cristão como lhe apraz, como ele acha necessário. E no versículo 13, pois todos nós, cristãos, fomos batizados em um Espírito com E maiúsculo, formando um corpo, o corpo místico de Cristo, ou Israel de Deus, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito sempre com E maiúsculo, mostrando que é o Espírito Santo de Deus. E o último exemplo que eu vou dar, por causa do nosso tempo, porque tenho 3 ou 4 vezes mais coisas para dizer, mas talvez fique para outro vídeo. Negar a ressurreição. Era preciso negar a ressurreição, porque a ressurreição significa o quê? O poder total do Espírito de Jesus sobre o corpo. E a promessa que foi feita por Jesus a todos os cristãos, que após a sua vida veria a ressurreição. Uns seriam ressurretos até para a salvação, outros para a condenação. Mas era preciso
o codificador achou necessário eliminar essa coisa de ressurreição. E foi trazida da Ásia budista o conceito de reencarnação, que não existe, ela é impossível nas escrituras sagradas, porque ao homem é concedido viver uma só vez, vindo logo depois disso o juízo. Negar a ressurreição foi aqui o quarto exemplo que eu estou dando, de uns 7 a 10 exemplos que nós poderíamos dar. Negar a ressurreição. Porém, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, está escrito: Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se Jesus disse que eu sou a ressurreição e a vida, quem é que pode contestar? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ficou bem claro porque a codificação precisava lançar-se contra a ressurreição. Aí veio esse pressuposto reencarnatório que até hoje engana milhares de pessoas nesse país. Como justiça superior, e ela não existe, não cabe nas escrituras, sendo desmentida pelas próprias escrituras, né, na sua contextualidade. No mesmo Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, fala sobre a ressurreição. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então não existe reencarnação aqui, existe uma ressurreição dos salvos e uma ressurreição dos condenados. Os que fizeram o bem são aqueles que olharam para a obra redentora de Jesus, reconheceram a obra do Filho de Deus e andaram a sua vida em retidão moral e espiritual para dar dinamismo à sua fé. Então é ressurreição. Então você vê o que foi feito contra Jesus, o que foi feito contra a fé cristã, e que parece uma coisa muito bonita, mas não tem nada de bonito não. Para mim, cristão, para nós cristãos, é um verdadeiro assinte, é uma verdadeira afronta à obra redentora de Jesus. O codificador, senhor Hippolyte Denisard Rivail, lançou descrédito sobre as Escrituras Sagradas, descaracterizou Jesus como soberano e Senhor, descaracterizou o Espírito Santo e negou a ressurreição. Isso basta? Apenas 4 exemplos. Deu 23 minutos. E eu falando rápido. Muitas coisas mais fez a codificação do século XIX contra a obra redentora de Jesus. Quem tem boa consciência, examine as Escrituras, examine o que foi dito e tire as suas próprias conclusões. A fé cristã está sujeita a modificações por homens? Não. É obra de Deus. E o que é obra de Deus é soberana. Que Deus abençoe você. Fique alerta contra essas ilusões que surgem por aí.